Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta especial, que é organizado pela editora Brahma Kumaris. Meu nome é Kátia Roel. Estou aqui para apresentar a vocês o programa de hoje, o equilíbrio entre dinamismo e serenidade é o tópico de hoje. Claro que nós entendemos que, né, o equilíbrio é muito importante e muitas vezes nós temos tendências a gostar mais de determinadas virtudes do que outras, mas nós temos que nos abrir, né, a exercitar as virtudes complementares. E quem vai compartilhar conosco hoje é um professor da Brahma Kumaris, muito especial, Rodrigo Ambros. Ele é praticante e professor de meditação Raja Yoga desde 1984. Ele atua como mental trainer, ele é instrutor de treinamentos executivos para alta performance e consultor executivo em tecnologia. E o Rodrigo vai relacionar também o tópico de hoje com um dos nossos materiais mais queridinhos na editora Brahma Kumaris, que é esse livro, As Virtudes Divinas. Ele é um livro bem antigo que nós temos disponível na Brahma Kumaris e então aqui existe, são ao redor de 30 virtudes e uma descrição das virtudes e também uma sugestão de experiência de meditação com cada virtude. Então, então hoje, né, vai ser muito especial. Então, deixo vocês com o Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Gratidão por aceitar o convite, para estar aqui. E uma boa experiência a todos nós. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês nesse mundo online. E hoje é um tema também muito querido para nós, tema muito bonito, que é sobre virtudes divinas e o equilíbrio dessas virtudes. Muitas vezes a gente vê no mundo uma perguntinha, se alguém quiser colocar no chat se está vindo a primeira vez, se não conhece nada da Brahma Kumaris, pode colocar no chat. E daí a gente dá umas dicas, ou a Kátia depois entra em contato para dar mais algumas informações, né? Eu não vou dar muitas informações assim para a gente poder entrar direto no tema, mas para saber, para a gente poder depois explicar direitinho. Então, muitas vezes as pessoas hoje em dia, elas falam sobre equilíbrio, mas são de opostos, né? Não sei se vocês lembram aqueles, né, felicidade e tristeza, e o mais famoso, amor e ódio, né? Guerra e paz. É tipo branco e preto, né? Então é tudo uma coisa, toda outra, só que são qualidades que são misturadas, porque são qualidades positivas e algumas qualidades, não existe esse termo, não existe esse conceito, eu só vou falar para facilitar o entendimento, seriam qualidades negativas, né, tipo ódio, raiva. Às vezes a gente chama o termo técnico correto, seriam vícios, né, comportamentos ruins, né? Então, quando a gente fala deste equilíbrio, não é desses opostos, né? Mas é um equilíbrio que é bem profundo, porque é um equilíbrio entre qualidades positivas. Então, por exemplo, o tema de hoje é um equilíbrio entre dinamismo e serenidade. São duas qualidades positivas, né? E o importante é essa forma de equilibrar, que eu vou falar um pouquinho, mas equilibrar essas virtudes, né? E por que que é um tema tão querido por nós? Porque nós trabalhamos com quatro grandes temas ou eixos, né? Matérias, como preferir falar, né? Então, é a prática profunda daquela energia que a gente até pode chamar de qualidades originais do ser, né? Então, por exemplo, seria a gente também um conceito, é só para facilitar o entendimento, né? Só para facilitar e a pessoa poder ir para a experiência, que mais importante para nós é uma transformação, tipo, na prática, experiência, o comportamento, né? Então, esses conceitos, a gente
É mais para facilitar mesmo, daí a gente vai para a experiência. Então, esse conceito diz que nós temos qualidades inatas do ser, né, da alma, né? Então, amor, paz, são cinco, né? Amor, paz, felicidade, pureza e poder, né? Pureza é como se fosse assim uma parede branca, não tem nenhuma mancha, então o ser puro, ele não tem nenhuma mancha de vícios, né, de negatividade, de maus sentimentos. Ele é puro, imaculado, né, sagrado, eles também chamam. E poder é o poder de poder fazer, poder realizar, é a capacidade de ter essa energia de ir para a ação, né? Então imagina o ser espiritual, o espírito, poder transformar o mundo da matéria, o mundo dos relacionamentos. Esse é um poder, né? Essa poder fazer, a habilidade de ter a capacidade de fazer, né? E as virtudes, então, isso seriam qualidades originais, aquela essência, aquela coisa mais pura, né? É, assim, é como se fosse até meio abstrato, né? A parte mais, a expressão, e daí fica visível, a gente chamaria de virtudes. Então, as virtudes pode ser considerado como a expressão mais pura, uma expressão prática destas qualidades originais do ser. Por exemplo, a qualidade original é paz. A virtude ela seria paciência, serenidade, calma, tranquilidade. São expressões práticas que têm algumas variações, né, entre paciência e serenidade, são detalhes, né? Mas é um tema, como eu falei, é um tema que nós gostamos de estudar, né? A experiência, o acesso à qualidade original em nós ou no Ser Supremo seria a experiência da meditação, do yoga, né? Então se trabalha com a energia pura, se acessa esse potencial e depois você vai refinando, vai trabalhando, daí esse outro grande tema, que seria das virtudes, né? Virtudes divinas, porque é a essência mais pura. Por exemplo, qualidade original amor. O que vocês acham que seriam virtudes? Né? Virtudes que são a expressão desse amor, né? De um amor mais puro. Então, as virtudes poderia ser, por exemplo, amorosidade, gentileza, bondade, né? Perdão, misericórdias, que tem um componente ali de amor e de outros, né? De outras qualidades. Então, essa é a expressão. Nós vemos nas pessoas as virtudes. Nós vemos no ser, no caso não dá para ver no ser, mas a gente sabe, a gente entende, a gente experimenta no ser a qualidade original. Então é a qualidade da alma, mas a pessoa, o ser humano, tem a virtude, né? E mais uma, só para exemplificar, para trabalhar bem, é o poder. Então, o poder seria a qualidade original. Então, na meditação, a gente fica experimentando esse poder interno, e geralmente a gente se conecta com o Ser Supremo, a gente pega essa energia dele e acessa esse poder que ele tem. A gente diz que ele é o oceano destas qualidades, né, dessas qualidades originais. Então, ele é o oceano de poder, oceano de amor, oceano de paz. Então, a gente se conecta com ele, com o yoga, com a lembrança dele, né? Melhor do que meditação. A palavra lembrança é melhor que a palavra meditação. E daí a gente vai acessando, vai conseguindo ter acesso mesmo a essa energia. E a maneira que a gente vai expressando isso na prática, nos relacionamentos, nas tarefas, nas ações, são as virtudes. Então, entra aí o dinamismo. O dinamismo tem esse componente da força, do poder, da energia, que pode ser canalizado para as ações. Então, é uma das virtudes, né? Então, isso é uma qualidade original, que é feito com essa lembrança, o estudo das virtudes para poder pôr na prática a virtude certa na hora certa. Esse que é o grande segredo, né? Então, várias dessas virtudes estão nesse livro que a
Kátia estava falando, né? Esse aqui, que tem no final lá tem as várias virtudes que é interessante. Então a gente estuda, na Brahma Kumari a gente estuda, a gente faz um dos temas é meditação, outro tema é conhecimento, o terceiro tema é virtudes divinas, é assimilar, desenvolver, é saber como faz. Então para nós é tão importante quanto meditação, né? E um outro tema, só para constar aí, é o servir os outros, servir a humanidade, servir a natureza, servir a sociedade, né? É o servir, porque quando a gente põe na prática, a gente aprende muito. Então, são os quatro grandes temas que nós trabalhamos, né? Agora, o tema principal de hoje é esse equilíbrio. Equilíbrio entre, a gente falar de duas virtudes, mas é equilíbrio de virtudes. E daí vem algo interessante, porque como não é par de opostos, né, não é então que nós vamos ser serenos, depois eu vou explicar um pouco mais essas duas virtudes, né, para vocês terem uma ideia de como que a gente vai fazendo. Então não é ser em um momento do dia sereno, então acordou, faz a sua prática meditativa, daí a pessoa está serena, daí vai durante o dia, vai esquecendo, vai se atazanando, é o trânsito, é os compromissos, daí ela esquece a serenidade e fica só na ação e na agitação, e daí esqueceu a serenidade. Daí ela tem que parar, não, deixa eu meditar, né? Então, até no início a gente faz assim, a gente se dá conta que está faltando aquela qualidade, a gente complementa. Mas é mais, o que a gente vai estudando é mais do que isso, né? O nosso objetivo é se tornar natural. Então, esse é o objetivo último da Brahma Kumaris, como uma comunidade de pessoas que têm um objetivo em comum. E esse é o objetivo em comum: tornar as virtudes divinas naturais no nosso comportamento. E uma pessoa que tem virtudes divinas, ela é tão bonito, é tão, né, impactante, que durante a história, né, e principalmente na história do Oriente, aqui no Ocidente é macaco, né, a gente veio do macaco, aquela coisa assim. No Oriente não, no Oriente tem as divindades, né, ou até na Grécia, né, tem os deuses do Olimpo, então eram seres divinos. E o que eles tinham? A grande característica eram essas virtudes divinas. Então o nosso objetivo é assimilar essas virtudes na prática. Não é nem o método para fazer isso, muito, é ter essa conexão muito precisa com o Ser Supremo, consigo mesmo, mas o objetivo final é tornar isso natural. Então, por isso que não é ter um pouquinho de paz e daí vai para ação e daí esquece da paz, ou se fica muito na paz, esquece de fazer as coisas que têm que ser feitas. Então não é assim, tipo, tentando compensar. Então equilíbrio não é compensação. Por isso que a palavra equilíbrio é muito delicada, né? Eu prefiro usar outras duas palavras, que é integração, que é integrar estas virtudes divinas na sua rotina, integrar serenidade na sua forma de agir. Ou seja, você está integrando serenidade com o dinamismo, está integrando amor com um outro equilíbrio que tem, famoso, é amor e desapego, né? Ou seja, não ficar cheio de desejos, de expectativas das pessoas, fazer as coisas querendo que as pessoas ou agradeçam ou depois elas deem uma recompensa. Não, a gente diz que o que uma mão, nós não, né? Acho que se está em alguma escritura, o que uma mão dá, a outra não tem que ficar sabendo, ou seja, você doa amor, mas não tem a expectativa, então você tem desapego, amoroso e desapegado, é um outro par de equilíbrios, tem vários desses, né? Então não é o equilíbrio de usar um pouquinho um, depois usar o outro, mas é usar de uma maneira integrada, é ser sem ter expectativa, mas ser amoroso, é fazer a ação de uma maneira calma. Então é integrado.
Mas melhor ainda, e vocês podem depois brincar com essas palavras, né? Melhor ainda é a harmonização. É na harmonização das qualidades que está a verdadeira beleza. Por sinal, esse livrinho aqui, ele era chamado, acho que, de Beleza Interior. Depois que colocou esse título. O título original dele era Beleza Interior. Tá aqui nessas coisas aqui do início, né? E daí virou virtudes divinas, mas é uma beleza interior. Né? E é a mesma coisa que as cores. Não sei quem, né, de vocês trabalha com cores, né? Tem vários padrões de harmonização das cores. Tem tríades, tem cores opostas, tem cores que harmonizam de acordo com alguns, né, padrões circulares e quadrados, várias coisas assim, mas de qualquer maneira o objetivo é ter uma harmonização. E a mesma coisa com as virtudes divinas. Né? Virtude divina está conectada com essa essência mais pura, com essas qualidades originais. Porque a gente poderia ter qualidade humana. Né? Isso é bem, assim, informativo. Né? Por exemplo, uma virtude humana pode ser a determinação. Só que às vezes a determinação, a pessoa é tão determinada que ela se esquece de outras coisas. Ela é focada demais, ela esquece de cuidar da saúde, dos relacionamentos, do meio ambiente, mas ela está lá, super determinada, né? Então a gente chama isso de uma virtude humana. Ela não combina, ela não está acessando essa qualidade mais pura do ser. Ela está só sendo uma expressão parecida com aquela qualidade divina, porque a determinação é uma das principais qualidades divinas, né? A pessoa vem daquela qualidade original do poder e a pessoa consegue pôr na prática, ela é disciplinada, organizada, focada, mesmo que venha uma dificuldade, ela consegue ultrapassar a dificuldade. Então, a determinação é uma qualidade divina, é uma qualidade humana. A diferença é que a qualidade divina ela é bonita, ela é harmoniosa, ela acessa o estado mais puro do ser. E o outro pode ser quase um sinônimo de teimosia, a gente diz. A pessoa é determinada, cabeça dura, é teimosa, mas ela é. Enquanto que a qualidade divina é só bom, é só coisa boa. Né? É tudo de bom, como se diz. Então, uma boa palavra para esse equilíbrio é a harmonização. É como se fosse uma pintura. A pessoa vai ter no seu comportamento, ela vai ter um pouco da serenidade, principalmente ela vai ter a serenidade quando é importante, naquele contexto, imagina aquele quadro, aquela cor fica bonita, ou então aquela figura fica bonita. Então vamos pôr aquela cor, vamos pôr aquela figura. Talvez num outro quadro não combine, então não põe. Então as qualidades elas ficam bonitas e a gente pode usar em vez de bonito, ou seja, você vai ter sucesso na sua ação quando elas são combinadas, elas ficam harmoniosas. Então você vai ter a serenidade combinando com o dinamismo. Não é só um, não é só outro. Mas eles são cores e são cores vivas. Né? É como se fosse um quadro vivo, assim, as cores vão se moldando. Né? Por quê? Porque o contexto muda. Você está no trabalho, talvez é um pouco mais valorizado, dependendo do trabalho, é o dinamismo. Aí você está em casa, você tem que talvez baixar um pouco, né, a velocidade, trazer a cor, vamos chamar assim, da serenidade para compor. Mas daí você vai compondo com outras, né? Vai compondo com a bondade, com respeito. Imagina, aqui tem, sei lá, 36, né? Com a maturidade, realeza, sabedoria, você vai compondo e vai montando esse quadro. Por isso que esses seres com virtudes divinas são chamados de divindades, né? São seres que têm essa beleza natural, porque eles vão se decorando com virtudes. Né? Então, essa que seria o equilíbrio. É uma harmonização, é uma decoração, e ao mesmo tempo é natural.
Isso aqui é o nosso objetivo. No início, que a gente começa a meditar, a gente fica sabendo, eu tenho aqui que ter autoconfiança, tenho que ter gentileza, doçura, tenho que me tornar uma pessoa doce. O que é doçura? Doçura é assim, deixa eu experimentar, deixa eu ver alguém que é assim, como é que faz, aí põe um pouco na prática. Não dá muito certo, muda um pouquinho, vai ajustando e vai indo, né? Ou seja, no início é bem consciente, a gente chama assim, é um processo de aprendizado, né? No início é bem consciente, a pessoa tem que pensar. Eu tenho que ser uma pessoa mais doce, eu tenho que ser uma pessoa mais serena, estou muito agitado, estou muito ansioso, muito preocupado. Então, opa, vamos baixar e deixa eu me tornar sereno. Então, a pessoa ela sabe da necessidade e sabe que tem que pôr na prática, ela não sabe como. Né? Daí ela vai tentando, como qualquer processo, aprendizagem de um idioma, de um esporte, ou o mais difícil de todos, que é aprender a caminhar, né? Pessoa, criança cai até depois poder correr. Então, a etapa seguinte, né, ou mais lá para o final, é quando se torna natural. Imagina que bacana você ir para um determinado contexto, pode ser com familiares, com amigos, no trabalho, ou uma situação de estresse, pode ser no trânsito, um acidente, alguma coisa assim. Você está lá naquele contexto e não precisar nem ter que ficar pensando o que eu posso fazer aqui. Eu tenho que manter a calma, eu tenho que ser concentrado, eu tenho que agir. Não pode ficar parado demais, tem que agir, tem que fazer o que tem que ser feito, tem que decidir rápido, ter boas decisões. Então, imagina quando isso fica natural e é como se você pudesse apertar um botãozinho e aquela qualidade aparece. Ou seja, você pensa e ela aparece. Isso é bem natural, é tão natural que é como a pessoa aprender a dirigir. Como é que é lá no início, principalmente quando tinha câmbio, né? Hoje em dia, com direção automática é mais fácil. Ou aprender um esporte, sei lá, imagina a gente aprender a esquiar. Daí você tem que ficar de pé, tem que dar aquelas coisas assim, e as pernas abrem, caem, ou então vai aprender um esporte, vai aprender a dirigir, mas eu freio, acelero, e ainda tem que pisca-pisca. Então, no início é aquela complicação. Mas depois, quando a pessoa tornou natural, ela fica até conversando enquanto está dirigindo, né? Conversando, olhando para o lado, pensando em outras coisas e assim por diante. Um esporte, uma coisa que a pessoa aprende se torna natural, se torna inconsciente. Então, a mesma coisa se aplica às virtudes divinas, elas se tornam naturais. E daí você simplesmente invoca, você simplesmente aquilo surge, desde que você aprendeu a usar, você praticou, você invocou aquela qualidade original, que é a semente, e pôde experimentar a virtude, que é o fruto. Então você foi treinando, praticando até tornar natural. Esse é o objetivo da Brahma Kumaris, né? Um grupo de pessoas que quer ter esse nível de qualidades na prática. Então vamos falar dessas duas depois, algumas dicas de como poder harmonizar essas duas. Então, a serenidade, obviamente, vem da paz, ser sereno, pacífico, né? E essa paz está ligada ao silêncio dos pensamentos. Então, à medida que a gente vai praticando essa lembrança do Ser Supremo, duas coisas vão acontecendo. Uma é que a gente vai prestando mais atenção aos pensamentos, a gente vai diminuindo a quantidade de pensamentos. Naturalmente, a pessoa vai ficando mais silenciosa internamente. Então, menos pensamentos. E os pensamentos, eles vão ter uma qualidade melhor. E os pensamentos vão ter mais força, ou seja, eles vão poder ir mais para ação. O que você pensa acontece, né? Menos agitação. Então, é daí que vem a serenidade. E ela também vem da plenitude. Então, isso que eu falei, essas duas coisas que acontecem quando a gente vai lembrando, né, desse ser que é o oceano de paz. Então, a gente experimenta menos pensamentos,
fica mais claro, todo o nosso processo mental interno fica muito claro. E a segunda coisa é que a pessoa vai se preenchendo de boas experiências. E o que seriam essas boas experiências? É a experiência das qualidades originais. Ela vai se preenchendo de paz, vai se preenchendo de amor, e isso é uma experiência. Ela não tem que ficar pensando, agora eu estou experimentando paz. É que nem quando você comia, não sei se come ainda, um picolé, aquele picolé. Se não dava uma mordida ou lambida no picolé e pensar, estou comendo um picolé de chocolate. Que gostoso o meu picolé. Vou dar outra mordida no meu picolé de chocolate. Fica bom ainda aquele. Ninguém ficava, você simplesmente ia fazendo. Então, da mesma maneira, você está experimentando paz, você não fica repetindo, que bom essa paz, quanta paz, que paz bacana, Pai, você está me dando tanta paz, né? Pai Supremo. Você não precisa nada disso, você vai experimentando boas experiências de paz. Então, nessas experiências, a pessoa vai se preenchendo. Ela experimenta 1, 2, 3 e experimenta 10. Daí ela está preenchida de boas experiências. Quando ela está preenchida, ela não tem mais carências, não tem vazios. Em outras palavras, ela não tem mais desejos de coisas externas. Então, vamos imaginar que a gente lembre de Deus como uma mãe muito carinhosa, né? E Dia das Mães chegando, né? Deus também é uma mãe, né? Então, cuida da gente, cuida das pessoas que se cuidam, né? Como diz, deixe eu cuidar de você, né? Então as pessoas se cuidam e ele cuida. Então a pessoa vai se sentindo assim protegida, uma forma de amor, uma forma de carinho. Então ela vai se preenchendo desta qualidade. Com isso, ela não precisa e não fica esperando a atenção dos outros. Então ela naturalmente, essa palavra-chave, hein, naturalmente, ela vai eliminando a vaidade, por exemplo. Não tem que se produzir tanto, porque não tem que chamar a atenção dos outros. A pessoa ela vai querer passar essas qualidades que ela tem. Ela vai querer passar amor, né, através do olhar, através de uma fala, através de um comportamento. Isso é natural. Uma coisa que vocês reparem, né? Esse pessoal geralmente são, hoje em dia é homem e mulher, né? Antigamente era mais homens, né? Então eles fazem lá halterofilismo, academia, mas é para ficar forte, para ficar tipo fisiculturismo, né? Ficar com o corpo assim, forte. Eles vão num dia frio, vão andando sem camisa para mostrar o trabalho que fizeram. Então, é que nem um artista que faz uma exposição de quadros, ele está mostrando o trabalho que fez. Então, aquela pessoa se exercitou no seu corpo, por isso que é fisiculturismo, né? Cultura, o desenvolvimento da forma, né? E ele vai lá, só que fica gozado. Eu me lembro em Porto Alegre, né? Às vezes, uns dias bem frios, assim, o pessoal andando na rua sem camisa, mas geralmente era quem estava exibindo o que fez, ou seja, exibindo o seu trabalho, né? Mas tem algumas pessoas que fazem isto para chamar a atenção dos outros. Então, se produzem, pode ser de todas as formas, produção, assim, uma pinturinha, que seja uma maquiagem, então pode ser uma produção mais espalhafatosa, né? Um cabelo com várias cores, e assim por diante, né? Vai produzindo. Muitas vezes, isto pode ser para chamar atenção. Só que a pessoa que trabalhou em si, que trabalhou nas suas virtudes, ela vai querer mostrar as virtudes. Só que ela mostra isso com uma mente amorosa, ela mostra com um olhar amoroso, ela mostra com atos de caridade. Ela vai querer mostrar, porque, como eu falei, é natural, a pessoa fez, trabalhou, vai querer mostrar o seu trabalho. Então, se trabalhou em si mesmo, desenvolveu em si mesmo as qualidades, vai querer mostrar isso, né? Vai querer revelar isso através do olhar, da fala e tal. Ela muda todo o processo de querer receber de fora, ela começa a doar, então ela deixa de ter carência. Então a serenidade está conectada a essa plenitude.
Por isso que a pessoa pensa menos, deseja menos coisas externas, ela está plena, então ela está serena, ela está satisfeita. Essa serenidade vem do entendimento profundo de que eu sou um ser espiritual. Isso é o componente do conhecimento. Eu sou um ser espiritual. A serenidade ou a paz é a nossa verdadeira natureza. E é por isso que a gente fica confortável, né, num ambiente pacífico, tranquilo. Agora, claro, quando a pessoa está cheia de desejos, ela fica desconfortável, porque os desejos é como um fogo interno. Então, ela está sentada, mas está desejando uma coisa ou outra. E hoje em dia, o próprio celular, né, fica rolando o dedo lá, ela está desejando uma experiência que seja de dopamina, que seja alguma coisa assim. Ela não está serena, ela está agitada, a mente está acelerada, porque ela está com desejo, ela está carente, ela está precisando de experiências, geralmente de fora para dentro. Mas quando eu tenho esse entendimento que eu sou um ser de paz, eu posso me preencher com essa experiência, com a conexão com Deus, eu não preciso mais dessas coisas externas, né? Então a gente diz também que essa experiência vem de uma consciência do ser, não é do fazer. Fazer é o dinamismo. Serenidade está conectado ao ser, a alma, o espírito, né? E quando eu estou sereno, eu consigo naturalmente, isso é tão impactante que eu posso curar o corpo, a alma, a serenidade, o silêncio, né? Essa plenitude cura. Então você é capaz de gerar uma energia, você está experimentando essa paz. Imagina, você está irradiando ondas de paz. Essa energia é a energia curativa também, né? Essa energia permite acalmar a matéria, a natureza. Até as pessoas estão agitadas, né? Pode ser que não estejam agitadas externamente, mas estão agitadas internamente. Quando você está irradiando paz, você está emanando essa vibração de serenidade, você está criando um impacto nas outras pessoas, você está serenizando pessoas e a própria matéria, átomos, energia, elétrons, o ser é tão poderoso que ele é capaz de harmonizar, energizar, né, acalmar a própria matéria. Profundo isso, né? Um yogi, ele é capaz de serenizar a matéria, né? Quando você está sereno, você pode tomar melhores decisões. Você fica lá com menos agitação, menos desejo, você pode captar sinais que estão espalhados, pode ser um sinal que Deus esteja dando para você, pode ser um sinal de alguém pensando alguma coisa. Quando a mente está serena como um lago, fica mais fácil captar esses sinais, que alguns chamam de intuição, né? Isso permite você tomar melhores decisões, é extremamente importante. E quando você está sereno, uma coisa muito boa, você pode manter a companhia do Ser Supremo, né? Porque ele também aprecia muito o silêncio. E o dinamismo, né? O dinamismo é o fazer, mas é consciente. É o fazer consciente. Serenidade está mais ligado ao ser, mas o dinamismo é o fazer. Só que é um fazer que ele é intencional, você sabe o que você tem que fazer, né? Então, está muito ligado à sabedoria, né? Então, você sabe o que fazer. Pode ser assim, eu tenho que fazer um bolo, imagina, tem que fazer um bolo. Então, o dinamismo eu vou fazer um bolo, mas será que é realmente um bolo que eu tenho que fazer? Será que não é uma salada de fruta? Será que não é um arroz e feijão? Será que não é outra coisa, uma pipoca? Sei lá. Então, você vai saber o que fazer. Esse é um aspecto básico do dinamismo, de agir. É saber o que fazer, né? Então, isso está conectado com um propósito maior, conectado até com as suas metas, né? Sua meta de vida, sua meta até para o seu dia, né? Então, não é uma ação impulsiva, não é uma ação porque alguém que não se organizou
e daí pede que faça alguma coisa urgente. Isso é muito comum no ambiente corporativo, né? Alguém esquece, alguém não faz e depois vira urgente. Urgente é uma coisa errada. Alguém não se preparou, virou urgente. A urgência, espiritualmente, é um caos, porque espiritualmente não tem urgência. A pessoa ela fica estressada, cansada, propensa a erros. Então, quando chegou a esse estado da urgência, porque alguma coisa não está ok, não está certa. Então, uma coisa é saber o que fazer, mas outra coisa é como fazer, né? Fazer da maneira correta. Então, você vai fazer um bolo, tudo bem, então você vai saber como fazer, você vai seguir uma receita, você vai ter você tem a sua intuição, você tem, mas sai, o bolo vai sair gostoso, vai sair bonito, vai sair saboroso, vai sair certo, não vai gastar a coisa toda, não vai deixar a cozinha, por exemplo, um caos, então é fazer da maneira certa. Então, o dinamismo como virtude divina está conectado a isso, porque ele está, vejam como ele se preenche com a serenidade. Eu só posso fazer uma coisa assim certinha se eu estiver sereno. Então eu vou fazer uma ação, uma pintura, vou pintar uma parede, eu vou fazer alguma coisa. Quando eu tenho essa serenidade, aquilo ele é bem feito e tem um outro componente que aquela ação ela vai inspirar as pessoas. Quando é urgente, quando é caótico, quando está na pressão, não inspira ninguém. Estressa e as pessoas vão ficar com uma má impressão daquilo. Agora, quando é uma coisa feita com carinho, com cuidado, com essa serenidade e essas outras virtudes divinas misturadas, aquilo inspira as outras pessoas. Então, verifique se a sua ação ela inspira outros, se o seu comportamento inspira outros, porque isso seria esse dinamismo. E uma outra coisa de fazer certo é que vai trazer um retorno. Você vai se sentir bem. Como eu falei, o bolo vai sair bonito, gostoso, sei lá, até econômico, né? Então, você vai ter um bom resultado. Então, dinamismo, agilidade, essas coisas conectadas aí ao poder, eles estão conectados ao fazer bem e ter um retorno. Porque é o que a gente diz, se eu fizer o bem, eu vou colher o bem. Então, o dinamismo não é fazer por fazer, não, tem um pensar antes, né? Tanto que a gente diz que a sua ação ela deveria trazer o máximo de retorno com o mínimo de ação. Ou seja, qual é a ação que você vai fazer que vai impactar o máximo? Eles chamam de princípio de Pareto, tem várias técnicas no ambiente organizacional, no ambiente da alta performance, mas em resumo é assim: o que eu posso fazer aqui? Fazer o mínimo para obter o máximo de retorno, o máximo de impacto, o máximo de benefício. Ou, por exemplo, beneficiar o máximo de pessoas. O que eu posso fazer mínimo e obter o máximo, né? Não é obter para si, mas é o benefício máximo. E mais um aspecto do dinamismo que também está ligado com aquele preenchimento da serenidade, que eu chamei de plenitude, quando a pessoa ela experimenta a paz, experimenta essas qualidades, né? E principalmente conectado ao Ser Supremo, ela fica plena. E quando ela está plena, é que nem a garrafa d'água, né? Se ela está pela metade, você sacode, faz um barulhão. Quando a garrafa está cheia, você sacode, nem faz barulho. Então, quando a pessoa está meio carente, meio vazia, pela metade, muito pensamento, muito desejo, ela não está plena. Quando ela está plena, ela está em silêncio. Quando ela está plena, ela não tem esses desejos de chamar atenção, desejo da ganância, do ego, um monte de coisas assim. O que ela faz? Ela faz a ação com desapego. E esse é o dinamismo, é fazer com desapego, né? Nas escrituras indianas é colocado que o Krishna falava com Arjuna, uma metáfora de Deus falando com o ser humano, com o homem, né? Que era mais ou menos assim: faça ação
mas sem esperar o resultado. Não fique com expectativa. Faça bem feito, o resultado virá. É assim que, por exemplo, a gente fala com atletas: não se preocupe em ganhar a partida, se preocupe em jogar bem. Né? Porque se quiser ganhar a partida, não vai ganhar a partida. Agora, se treinou bem e no jogo jogou bem, virão os resultados. Então, a mesma coisa na ação. Se você fizer certinho, virá os resultados. Bem, então isso é um pouquinho sobre serenidade, um pouquinho sobre dinamismo. Tem lá no livro, tem mais coisas, vocês podem dar uma olhada, tem outras virtudes. Mas como fazer na prática essa harmonização? Então não esqueça, o ser é a alma, o fazer dessa essa harmonização específica, né, de serenidade e dinamismo. Serenidade é o ser e dinamismo é o fazer. É como se fosse assim, alma e corpo, espírito e corpo, né? Espírito e matéria, como a gente diz. Né? Então, uma das coisas mais básicas para essa harmonização é pensar antes de fazer. Basicão, mas funciona tão bem, né? Quem nunca ouviu isso? Pense antes de fazer, pense antes de tomar uma decisão que não seja impulsiva, né? Então, isso é básico, né? Nessa questão de, até de produtividade, né? Planeje o seu dia. Planeje a sua semana, planeje o seu ano, planeje os próximos anos da sua vida. Planeje, faça um desenho, faça um recorte, né? Eles chamam de vision board, né? Ou seja, se faz um recorte do que você quer alcançar. Ponha no papel, ponha num diário, ponha hoje em dia, a gente usa essas ferramentas digitais, né? Escreva ali o que você quer para o seu dia, para a sua semana, 3 meses, 6 meses. Então, claro, quanto mais longo, mais uma visão mais futura, mais estratégico é. Porém, ponha aquilo, tire da cabeça, ponha no papel. Então, para o dia é bem importante, ou no dia anterior, ou no início do dia, escreva o que você pretende fazer. Então, por quê? Porque você vai, com serenidade, você vai tirar da cabeça, porque quando tem muitos pensamentos na cabeça, isso atrapalha, então você vai escrever lá: amanhã eu tenho que fazer isso, 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 então no início do dia, hoje eu tenho que fazer isso, isso, isso. Você tirou tudo aquilo da cabeça, tirou preocupação, ansiedade, né, preocupação, a mente já vai poder ficar mais serena. Então, tire da cabeça, ponha no papel, ponha no computador, ponha no celular, faça alguma coisa. Né? Então, planeje. E daí, durante o dia, não tem que ficar lembrando tudo de novo, porque essa lembrança cansa, tira energia, vai ter menos energia para ser uh, a pessoa com o dinamismo, não vai agir menos, né? Por quê? Porque a pessoa está gastando energia preocupado, gastando energia, tendo que pensar de novo que poderia estar ali na sua agendinha, no seu papel. Então, é uma dica muito simples para essa integração, essa harmonização específica. Tire da cabeça, ponha no papel. Né? Então, daí sim já vai estar ficando sereno. Durante o dia, não tente lembrar do que você tem que fazer. Siga o que você colocou. Eu tenho que falar com fulano. Claro que surgirão coisas, daí você faz. Se tem mais coisas, põe no papel. Aí você passa no final do dia, você faz a sua revisão. Isso é universal, isso é fundamental, isso todo mundo que quer melhorar faz. Isso é a coisa assim mais básica de todas em qualquer área humana. Escreva ou tire da cabeça, execute aquilo que você pensou e no final do dia, no final da semana, do mês, do ano, revise o que eu posso melhorar, o que eu aprendi, o que eu tenho que fazer para amanhã. Então, é uma dica muito simples, mas daí vejam como é poderoso isso, porque você vai planejar com serenidade. Depois você vai executar sabendo que aquela ação é importante, o que você está fazendo é importante. Então você vai ter
uma agilidade, você vai ter um dinamismo. Como eu falava, é ação consciente, porque você pensou antes, você viu que aquilo era importante. É uma ação intencional, porque aquilo talvez vai levar para os resultados que você está esperando, né? Então, esse processinho que é planejar, executar e depois revisar e melhorar é básico. Uma outra coisa que ajuda nessa integração específica. Se você vai começar uma tarefa mais difícil, né, pode ser assim, uma reunião difícil, você vai fazer uma viagem, você vai fazer alguma coisa, faça uma meditação antes para invocar esta serenidade, para visualizar o sucesso da sua ação. Então, nessa sua meditação, você experimenta a serenidade e, ao mesmo tempo, está se programando para que aquela ação flua bem, né? Tem gente que não vai querer fazer isso, tem gente que não vai, que acha que tem que ser assim mais. Não é planejar o dia, mas tem que ser assim: o que vier eu faço. Só funciona quando você tiver tal quantidade de recursos e virtudes e poderes que você possa lidar com qualquer situação, que não é o comum. Isso é para uma pessoa que se prepara, uma pessoa que é experiente, uma pessoa que é atenta, ela vai conseguir fazer isso. Daí o que vier, ela consegue resolver. Agora, muitas vezes, a pessoa que faz isso, ela é desorganizada. Ela, às vezes, se perde em horários, se perde nas ações, incomoda os outros, preocupa os outros. Então, é muito dessa da teoria. Se você quiser fazer as coisas de improviso, você tem que ter muitos recursos, como um artista de improviso, de repente, né? De aquela cantoria que é repente, né? Ele consegue, mas ele tem muitos recursos, ele está preparado, está treinado para fazer aquilo. Então, é melhor feijão com arroz. Planeje. E faça essa meditação antes. Uma outra coisa que ajuda no início, como eu falei, o ideal é que se torne natural, mas no início pode alternar. Então, se você pode pensar quais são os sinais que eu estou super produtivo, dinâmico, né? Quais são os sinais? Vou estar me sentindo bem, vou estar num flow, como se diz, né? Tá fazendo tudo. Mas quais são os sinais que eu comecei a divagar, que eu comecei a cansar? Eu vou me sentir mal, vou começar a fazer coisas que não tem nada a ver, desperdiçar meu tempo, né, com atividades, com coisas que não vão contribuir em nada, nem para mim, nem para o mundo, nem para as pessoas, né, perto de mim. Então, são sinais, opa, eu vou ter que parar. E se aquilo é muito forte, crie um obstáculo, né? Tipo, desinstale uma rede social dessas que desperdiça o seu tempo, desinstale, ou então não use, ponha um bloqueador de horário. Não, não vou usar aquilo nesse horário porque eu fico mais cansado e caio naquilo e fico perdendo tempo. Por isso que você tem que estar revisando o seu dia, né? Opa, aquilo lá, ao invés de ser dinâmico, eu estou desperdiçando tempo e energia, tem que fazer alguma coisa. E para finalizar, já que dá para ver que é infindável esse tema, aprenda a dizer não para o desperdício, né? Bloqueie o desperdício, seja firme com o desperdício. Às vezes é as pessoas pedindo coisas para você, às vezes é você desperdiçando nessas coisas que tem hoje em dia tanto para desperdiçar tempo, energia, dinheiro. Então, diga não, seja firme. Você tem que ser firme, um guerreiro interno para o desperdício, para o ruim. De forma que você possa dizer sim para aquilo que é importante para você, aquilo que é importante para o mundo, para as pessoas ao redor de você. Talvez não seja tanto para você, mas é para aquelas pessoas. Por isso que às vezes a gente tem que desenvolver algumas qualidades que a gente acha, eu não preciso, eu não gosto, eu não preciso disso. Só que para as outras pessoas que você convive, aquilo é importante. Por exemplo, você é uma pessoa super organizada, talvez tenha que desenvolver um pouco de flexibilidade. Ou então o contrário, você é uma pessoa que a sua mesa é uma bagunça, mas você encontra o que quer.
Só que aquilo, dependendo do contexto, atrapalha os outros. Então você vai ter que desenvolver para o benefício maior, você vai ter que desenvolver um pouco mais de organização, disciplina, processos e assim por diante, né? Então, o estudo das virtudes divinas, a gente sai do umbigo, do nosso umbigo, só olhando para o nosso mundinho e a gente começa a ver o que, que é necessário naquele contexto para algo melhor, para algo mais bonito, para algo mais harmonioso, algo divino, né? Um benefício, um impacto positivo maior, né? Então fica a gente vai, a Kátia vai agora falar um pouquinho, daí a gente vai encerrar com uma meditação, mas fica esse convite, tem várias virtudes aqui, e é um estudo, é uma prática, isso não tem fim, até, né, o último dia da nossa vida a gente pode estar desenvolvendo essas virtudes divinas, harmonizando, descobrindo, de forma que a gente possa até inspirar as pessoas com o nosso comportamento a também ter uma vida mais harmoniosa, mais bonita, né, mais virtuosa. Então, Kátia, contigo. Então, agradecer, Rodrigo, pelo compartilhar, bem prático em relação às virtudes. E agradecer a todos que estão aqui também. Não vi nenhuma pergunta no chat. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O Júlio está dizendo excelente palestra, conteúdo muito bom. Tem pergunta? Muito bom. Então, esse livro, As Virtudes Divinas, ele é um dos destaques do mês de maio, no site, na livraria virtual da Brahma Kumaris. E então, aqueles que tiverem interesse em aproveitar a promoção que está acontecendo, eu vou colocar aqui o link no chat para vocês aproveitarem. E também gostaria de enfatizar, convidar todos a prestarem atenção aí num movimento muito bonito que está acontecendo. Nós estamos recebendo aqui no Brasil pela primeira vez a BK Shivani, e ela tem um tour pelo Brasil, começando em São Paulo, depois vindo para Serra Negra, voltando para São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. E todos, e aí vocês que estão aí em algumas dessas cidades, então usufruam dessa presença especial. Sister Shivani é uma das mais influentes oradoras motivacionais na Índia e nós teremos essa oportunidade de tê-la aqui em Serra Negra, para aqueles que estão aqui na região, como reprogramar a mente e curar a sua vida. Vai acontecer no Serra Negra Esporte Clube e vocês podem ter todas as informações de todo o roteiro dela no site da Brahma Kumaris, brahmakumaris.org.br. Então, aqui vai ser no próximo sábado, 10 de maio, às 18 horas. Nós estamos divulgando nas redes sociais também, Brahma Kumaris Serra Negra. Em todas as redes sociais, Brahma Kumaris Brasil, tem toda a agenda dela também lá nos posts, ah, né, que estão lá. Então, ok, aqui só agradecimentos pela palestra maravilhosa. A palestra foi muito autoexplicativa, muito bom. Então, também gratidão a todos. E agora o Rodrigo vai nos conduzir a uma experiência de meditação relacionada ao tema. Então, uma excelente experiência a todos. Boa noite. Bom, Shanti. Então agora vamos experimentar um pouco disso. E você pode, como for mais confortável para você. Pode fechar os olhos suavemente, ou melhor ainda, é mantê-los abertos. Respire fundo
e gentilmente comece a voltar-se para essa dimensão maravilhosa dos pensamentos. É como se você pudesse visualizar internamente um caminho que leva a um lugar de luz, como se fosse uma estrada, como se fosse uma rua, pequeno caminho. E mais adiante você vê uma luz. Você vai caminhando em direção a essa luz. Na verdade, você vai caminhando em direção à sua própria luz. Você vai voltando a sua atenção para dentro de si, onde tem uma luz muito bonita. Então, imagine que você é um ponto de luz, que a luz irradia de você. Você é esse ser de luz. Você está irradiando luz e paz. Essa é a natureza do ser. É quando é confortável. Sou um ser de paz. Agora vá prestando atenção aos seus pensamentos, vá diminuindo cada vez mais os seus pensamentos, até ficar apenas nessa experiência. Eu sou um ser de paz. Eu irradio paz. Eu estou no centro da testa deste corpo, observando, sentindo, e eu me desconecto das coisas lá fora. Eu me conecto com essa essência interna. Eu sou paz. Eu sou leveza. E volte a sua atenção como se você estivesse numa noite estrelada e lá no alto, no céu, tivesse uma estrela muito bonita, muito brilhante. Você vai se voltando para o Ser Supremo. É como se a sua mente fosse um telescópio muito poderoso, esses que observam o espaço. E você vai direcionando esse telescópio poderoso lá para o alto, até você focar bem neste ser de paz, nessa estrela brilhante que é o Ser Supremo. Agora imagine que lá, quando o seu pensamento se concentra em Deus, a energia pura dele, a concentração, os pensamentos dele também se voltam para você. Então, por alguns instantes, faça essa conexão. Você lembra do Ser Supremo e o Ser Supremo lembra de você. Isto é o yoga. Sinta que alguém lá em cima está olhando, está pensando em você. Só que você vai sentindo, é como se ondas, raios, vibrações de muita calma e serenidade vão chegando até você. É uma serenidade que vai envolvendo você, uma luz suave, que vem lá do Pai Supremo. E a sua mente se torna tranquila, serena, recebendo essa energia tão pura, essa serenidade, e você se torna mais e mais
calmo. Então você, por alguns instantes, com esta calma, pense no dia de hoje. O que você fez? É como se você voltasse para o palco da ação. Mas imagine o que você poderia ter feito se fosse mais econômico com as suas ações. Que coisas, que ações que você não precisaria ter feito hoje. Que ações você poderia ter feito melhor hoje. Então, mantendo ainda essa calma, vamos imaginar o dia de amanhã. Imagina você sereno e desde cedo sabendo o que você tem que fazer. Daí você faz a ação, termina a ação e fica em paz. Depois faz outra com toda serenidade e equilíbrio, faz bem feito o que tem que ser feito, de maneira precisa. Depois você volta para o estado de paz. Imagine alguma tarefa que você tenha para amanhã. Visualize você fazendo com serenidade, fazendo bem feito, fazendo o que tem que ser feito. Daí termina a ação, está tudo bem, deu tudo certo, você volta para a paz. Então você pode fazer assim, programar o seu futuro com serenidade, com limpeza, com a ação certa. Então vá voltando de novo, sentindo aquela energia pura, aquela presença do Ser Supremo próximo de você, você sente aquela vibração de paz vindo lá do alto, cima da sua cabeça, aquela vibração de paz, e você experimenta mais e mais essa serenidade. E com essa lembrança do Pai, você vai voltando para a sala, para o quarto, para o aposento, para onde você está, vai se sentindo mais com os olhos abertos, com os pés firmes, né, no chão, porém bem tranquilo. Eu posso agir com serenidade. Eu posso servir outros com leveza e limpeza. Eu posso ser este yogi, esta pessoa que está em conexão, mas ao mesmo tempo ativo e sereno. Om Shanti. Então, boa noite, foi um prazer, espero que tenham apreciado e até a próxima. Boa noite, gratidão, Om Shanti. Om Shanti.